Abre-se a cena em Jerusalém antiga, quando o ar ainda trazia o frescor da madrugada, e as pedras de Sião guardavam a memória de juramentos e esperanças. O povo se reunia em torno do rei, o óleo ainda brilhando na fronte, e os levitas entoavam salmos sobre a colina santa. Nessa atmosfera de coroação, entre alianças frágeis e vizinhos turbulentos, nasce o Salmo 2, atribuído pela tradição a Davi, guerreiro e poeta, pastor e rei. Ele conhece o rumor das nações, os sussurros de revolta, as intrigas nos corredores de poder. Talvez tenha sido recitado quando um trono jovem precisava de raiz e céu, quando o rei, diante da pressão dos povos, precisava ouvir que sua autoridade, antes de ser humana, repousava no decreto de Deus. O salmo soa como trombeta e como berço, é resistência e promessa, é história e profecia. Nele ouvimos o eco de um rito de entronização, e ao mesmo tempo, o suspiro de quem, na noite, procura certeza de que o mundo não está entregue ao acaso. A poesia ergue-se com uma pergunta: por que se amotinam as nações? A imaginação hebraica vê reis conspirando e cordas sendo puxadas para rasgar julgos. Mas, acima dos salões, Deus se ri, não com desdém barato, e sim com a serenidade de quem conhece o fim desde o princípio. Da sala do trono eterno o Altíssimo declara: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. E então a voz do ungido, o Mashiach, atravessa a poeira: tu és meu filho, hoje te gerei. É linguagem de adoção real, promessa e missão. O filho recebe herança, nações por domínio, os confins da terra por paisagem. Se preciso, vara de ferro, mas sob ela, o sonho de justiça que não se corrompe. O salmo fecha com um gesto que é ao mesmo tempo reverência e afeto. Beijai o filho. Servir com temor. Alegrar-se com tremor. Paradoxos de quem descobre que santidade e ternura não se opõem. Nesse coração poético pulsa o tema reinado de Deus e do Messias. O poder terreno oscila, mas o governo do santo se revela como uma linha de ouro atravessando os séculos. A força da imagem é mais que política, é mística. Sião não é apenas geografia, é encontro. O decreto não é só lei, é abraço. O salmo convida a uma experiência: entrar no círculo da Trindade de amor, o Deus que chama, o Filho que recebe, os povos que aprendem a confiar. É um clamor contra a tirania do ego e as algemas da vaidade. É uma canção que transforma combate em confiança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Hoje, quando a pressa dita o ritmo e a ansiedade dita a pauta, o Salmo 2 permanece um antídoto. As nações ainda se agitam, agora em telas e algoritmos, em mercados e manchetes. E muitos corações, sem coroas nem cetros, vivem como pequenos reinos em guerra. Cada desejo um vassalo que não se submete, cada medo, um emissário do caos. O Salmo, porém, nos convida a outra política: ajoelhar-se por dentro. Quando der voz ao Messias, tu és meu filho, aquilo que se fragmenta em nós começa a se juntar. O riso de Deus não é escárnio, é a calma que brota, quando percebemos que a última palavra não pertence ao tumulto. Beijar o filho, neste mundo moderno, pode ser tão concreto quanto respirar fundo diante da notícia dura, escolher a honestidade quando convém mentir, ou ceder a um perdão que parece impossível. É aceitar um jugo que liberta e um reino que cura. Ao atravessar o cânon dos Salmos, o 2 dialoga com muitos irmãos. Com o Salmo 1, forma uma grande porta. Lá, a bem-aventurança do justo que medita na lei. Aqui, a bem-aventurança de quem se refugia no Rei. Um caminho de sabedoria e um governo de graça. Com o Salmo 3, nasce o contraponto. Davi fugindo clama debaixo do peso da traição. O trono vacila, o coração arde, mas o Senhor sustenta o deitar e o despertar. O 2 anuncia a autoridade. O 3 ensina a confiança em meio à perda. Com o Salmo 22, ouvimos a dor que rasga. Deus meu, por que me desamparaste? O 2 promete o ungido. O 22 revela que o ungido entra no abismo por nós. Já o Salmo 23, sussurra a ternura do pastor que guia aos campos silenciosos. O 2, a majestade do rei que governa com justiça. O Salmo 46 toca trombetas de refúgio em meio aos terremotos. O 72 sonha com um governante que traz prosperidade aos pobres. O 110 celebra o sacerdote rei.
Juntos, compõem uma sinfonia, lamento e louvor, quebranto e esperança, governo e cuidado. Assim, o Salmo 2 não é um decreto frio. É um timbre dentro de um coro, que canta a fidelidade de Deus no vale e no monte. Historicamente, após o exílio, o Salmo ganhou novas camadas. Quando não havia rei em Jerusalém, ele se tornou promessa de um futuro. Um Messias que traria justiça verdadeira. Na sinagoga, era rezado com saudade e firmeza. No coração dos fiéis, acendia-se uma lanterna para a noite longa. E assim atravessou séculos, encontrando eco em comunidades perseguidas, em mães que clamavam por seus filhos, em trabalhadores que sonhavam com pão e dignidade. O Messias do Salmo 2 foi desenhado na imaginação do povo como aquele que não troca compaixão por estratégia, e que planta, onde outros devastam, uma paz que não se confunde com silêncio culposo. Quando nos detemos diante de suas linhas, somos chamados à reverência e à coragem. Reverência, porque o mistério do governo de Deus excede nossos cálculos e convida à adoração. Coragem, porque servir com temor e alegrar-se com tremor significa abraçar a santidade que nos confronta e nos cura. O Salmo ensina que a verdadeira liberdade não é ausência de jugo, mas comunhão com o senhorio de quem nos conhece pelo nome. E, se a vara de ferro assusta, lembremos o vaso do oleiro, não é a raiva de um tirano, é a firmeza de um artesão que refaz o que rachou. No fim, a poesia nos conduz de volta às mãos de Deus. O mundo pode ainda ferver, mas o coração encontra trilho. Sião, mais que um monte, torna-se um lugar dentro de nós, onde a fé aprende a dizer: Tu és meu rei. Entre notícias, prazos e cansaços, um pequeno altar se levanta. Ali beijamos o Filho, ali nos descobrimos bem-aventurados, ali respiramos a paz que não depende do barulho de fora. E a conclusão é simples como água: quando aceitamos o reinado do Messias em nossa interioridade, a alma descansa. A paz se faz não por fuga, mas por confiança. E a fé, quieta e firme, aprende a permanecer. Que a paz do Senhor permaneça com você.